A salvação é algo que Deus oferece individualmente a cada pessoa. No livro de Salmos, a experiência espiritual de adoração ela é bastante valorizada, destacada. Mas o livro de Salmos destacam que a adoração individual ela deve alimentar a adoração em comunidade. Porque o louvor do Senhor na congregação é a forma ideal de louvor e adoração nas Escrituras. Porque fortalece a vida dos justos, como são chamados aqueles que amam, temem e servem ao Senhor. No livro de Salmos nós percebemos que Israel foi chamado não apenas para ser uma grande nação, mas sim uma grande congregação que louve ao Senhor, que testemunhe de sua fé em conjunto, para que as outras nações, vendo isso, reconheçam o Senhor como único Deus verdadeiro e se unam a Ele para servi-lo. Por exemplo, no Salmos 34, nós vemos que o Senhor é presente e se manifesta em Sião. Ali é o lugar das bênçãos de Deus, porque é na congregação dos santos que o Senhor manifesta o seu poder e a sua graça e efetua os seus atos salvíficos de aliança. Os salmos destacam que aqueles que servem ao Senhor o buscam no santuário e ali louvam o seu nome. Erguem ali as suas mãos, recebendo as suas bênçãos, as suas graças. O santuário de Israel oferecia um ambiente seguro para aqueles que dali se aproximavam, recebessem o perdão de Deus para os seus pecados. No Novo Testamento, nós percebemos que Cristo está no santuário celestial e que os crentes podem para lá se dirigir pela fé, orando ao Senhor para acharem graça em momento de oportunidade. No Novo Testamento, a igreja, a congregação, é a congregação dos justos. Aqueles que foram justificados pela fé em Cristo Jesus e se tornaram um sacerdócio santo, real e agradável a Deus. Muitos salmos, se nós estudamos, eles iniciam com um convite. O convite para Israel entoar cânticos de louvor como um novo cântico, um louvor especial. O novo cântico, na Bíblia, ele expressa a renovação da alegria da salvação, a renovação da promessa de devoção a Deus, o novo reconhecimento da majestade e da glória do Senhor como Criador e Juiz de toda a terra. Um novo cântico expressa a exaltação das obras de Deus em favor da salvação de seu povo. E o novo cântico é uma renovação da confiança em Deus. Não apenas nos Salmos, mas no Novo Testamento, o novo cântico pode ser visto. Por exemplo, no capítulo 5 de João, nós percebemos que João viu em visão os seres celestiais cantando um novo cântico, como uma expressão de louvor ao Cordeiro digno de abrir os selos celestiais. Em Apocalipse 14, João viu 144 mil, o número simbólico de salvos, cantando um novo cântico ao Cordeiro junto ao trono de Deus na Nova Jerusalém. Sempre nas Escrituras, o novo cântico é uma celebração vívida da graça de Deus. Um novo relacionamento dinâmico com o Senhor. Para todos os crentes, em todas as eras, em todos os momentos. Mas a lição desta semana destaca um ponto interessante. É que no Salmo 15 há uma pergunta. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Aqui, os adoradores são colocados diante de um desafio. Porque o santuário era um lugar santo. O lugar era santo e os sacerdotes que ali estavam eram consagrados ao Senhor. E a santidade era um requisito obrigatório para estar na presença de Deus. Ainda bem que os próprios Salmos 15, 24, 101 respondem à pergunta: quem é digno de adorar na presença de Deus?
eles destacam dois aspectos importantes, básicos, como características daqueles que estão habilitados a estar na presença do Senhor. Em primeiro lugar, aqueles que têm um coração puro e perfeito. Um caráter perfeito. Essa é a maior qualidade do adorador. Interessante que a expressão hebraica tamim, perfeito, transmite uma noção de completude, totalidade. Por exemplo, os sacrifícios em Israel precisavam ser tamim. Os animais precisavam ser sem defeitos. E os sacerdotes precisavam se apresentar em santidade ao Senhor. Assim, é bom nós observarmos que nos Salmos, ter um coração perfeito significa ter um coração puro, uma mente íntegra. Uma mente que busca o Senhor, é restaurada por Ele, recebe o perdão divino, é transformada, permanece na presença de Deus pela habitação do Espírito Santo. Esse é o coração perfeito, submisso ao Senhor, convertido, transformado, regenerado. A segunda característica do adorador justo é que as suas ações são também justas. Como assim? Nos Salmos, a graça divina capacita os servos de Deus a viverem no temor do Senhor, em comunhão com Ele, obedecendo a sua palavra. Uma vida irrepreensível resulta da habitação da graça de Deus e sua ação na vida do pecador. É interessante que a santidade de Israel não devia ser uma santidade comum. Devia ser uma santidade toda abrangente, unindo adoração e ética. A santidade devia ser exercida em todos os aspectos da vida. É curioso que no Novo Testamento, o sacerdócio real dos crentes também inclui uma vida de santidade na presença de Deus, para poder levar as bênçãos de Deus a todo mundo. No Salmo 96, nós percebemos que a adoração ao Senhor inclui diferentes formas, diferentes partes. Cantar, louvar, ofertar. Mas esse salmo apresenta também uma parte, uma dimensão evangelística da adoração. É papel da adoração proclamar o reino de Deus a todos os povos, unindo-os na adoração ao Criador. A adoração nesse salmo é recordar os atos de Deus no passado, é celebrar as suas maravilhas no presente e é também anunciar, antecipar os seus atos futuros de juízo e restauração de todas as coisas. É bom lembrarmos que, nos Salmos, os juízos de Deus significam a restauração da ordem divina, a paz, a justiça. Assim é que o Salmo 96, que estudamos, ele antecipa a mensagem de Apocalipse capítulo 14, no final dos tempos. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. No Salmo 96, a vinda do Senhor, do seu juízo, está próxima. Isso devia encher os seus filhos num sentimento de alegria, de confiança, de temor e de tremor, diante da expectativa desse dia. Aliás, falando sobre a perfeição na totalidade dos sacrifícios, na adoração, os Salmos 40, 50 e 51 destacam que para o Senhor, o mais importante não eram os rituais e sacrifícios que os israelitas ofereciam, porque aqueles rituais haviam se tornado um fim em si mesmos. Havia uma distância, um abismo entre os objetivos dos rituais e aquilo que acontecia na realidade da vida do povo, que não tinha o coração convertido, não amava e não servia ao Senhor. Porque eles viviam uma vida ímpia, injusta. O Senhor rejeitava os seus sacrifícios. Não porque havia se cansado ou não aceitava os sacrifícios, mas porque não aceitava o coração deles.
o tipo de adoração que eles ofereciam. Eles necessitavam de arrependimento, de conversão, para que os seus sacrifícios fossem aceitos. O próprio Jesus chegou a exclamar: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Enfim, na lição desta semana nós aprendemos que, embora Deus não necessite de santuários construídos por mãos humanas, Ele honra a sua presença nas reuniões de assembleia do seu povo. Quando os seus filhos se reúnem para buscá-lo, onde quer que seja, para adorá-lo com arrependimento, com entrega da vida, num culto racional, em espírito e em verdade, o Senhor se faz presente através do Espírito Santo. O Senhor está ali confortando, fortalecendo e inspirando os seus filhos. É por isso que nós aprendemos essa semana que precisamos render graças ao Senhor, comparecer perante Ele em completa adoração na congregação dos fiéis, exercermos a nossa devoção, a nossa adoração no nosso lar, na nossa vida pessoal, mas, acima de tudo, em comunhão com os demais irmãos na fé, na Assembleia dos Santos, como diz a Bíblia, onde o Senhor se manifesta, onde Ele proclama a sua aliança, onde Ele derrama as suas bênçãos e onde Ele está pronto para nos receber. Que o Senhor nos abençoe, que essa seja a sua e a minha experiência na vida cristã.